Você sabe que a gente sempre pensa em tudo que pode nos ajudar no dia a dia, pode nos ajudar em escolhas importantes, em decisões sérias. E é o que a gente diz que constrói uma vida cada vez melhor. E quando a gente tem um ambiente em casa atordoado, com bichinhos, formiga, barata, cupim, a casa toda parece que fica nervosa, né? Cria aquele climão. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos solucionar os problemas de formigas, baratas, cupins e outros bichinhos conhecidos como pragas e que muitas vezes aparecem ainda mais com frequência, mais forte no verão. Com calor em excesso, eles parecem que se triplicam mesmo, a gente vai tentar entender isso agora. E o problema é que a maioria pode causar diversos males à nossa saúde. O controle da invasão desses indesejados visitantes pode ser feito de maneira prática e econômica. E para a gente entender melhor tudo isso é que ele veio hoje, a convite da nossa produção, a especialista de controle de pragas urbanas, Lúcia Schuller. Com um monte de bichinhos aqui. Oi, que bom te receber. Cláudia. Obrigada, viu? A Lúcia estava montando aqui e eu estava de olho nessas coisinhas. Gente, olha aqui. Isso aqui é o quê? Um grilinho? É, né? É um grilinho. É, grilo. Um grilinho com sal e vinagre. Faz crict-crect. É pra comer mesmo. Pra eu comer. falei até que eu comeria. Mas é da Lúcia, eu não vou comer, né? Aqui, Isso ó. são larvas larvinhas de besouro. também, que faz croque-croque. Também pra comer. E aqui, é bala, gente. É tipo um pirulito, né? Que Tem legal, um grilo lá dentro. Essa ideia ainda não chegou forte aqui no Brasil, porque o brasileiro tem né? Apesar dele gostar de camarão, e camarão é igualzinho inseto, né? Mas nos Estados Unidos é muito divulgado, né? Muito difundido. Então as pessoas gostam de consumir esses produtos, principalmente essas larvinhas. Larvinhas, que elas são secas e elas realmente São fazem o crocantes. papel de um salgadinho. E é assim, tem 9 calorias uma caixinha dessa Não, daqui. fora a nutrição, né? É bem nutritiva Você também. sabe que o inseto... Zero de gordura. Ele tem mais proteína do que carne. Carne de vaca. Agora, carne eu tô lendo de a embalagem desse frango. daqui. Você acredita? Esse aqui não tem nada. Só tem 9 calorias. Não tem nada de gordura, nada de sódio, nada de carboidrato, nada de açúcar, nada de proteína. Olha, tudo é 0%. Então, Esse daqui é só para passar o tempo mesmo. esse aí é só para passar o tempo. Agora vamos lá, vamos aprender então um pouquinho sobre as pragas. Quando eu falei das pragas do verão, a que me veio à cabeça que é a mais comum é aquela que invade a nossa casa, que são os bichinhos de luz. Que é uma loucura, né? O Como bichinho é que chama de luz isso? é o cupim. Cupim. Né? O cupim, ele faz esse tipo de estrago. Isso daqui eu conservo no laminado porque ele é muito delicado, né? Mas é um pedaço de peroba. Foi um pedaço de peroba. E o cupim consumiu toda a peroba, era um caibro, ele consumiu toda a peroba e ele construiu, porque o cupim é um animal com dons de arquitetura, né? Então ele, para construir o ambiente dele, tem que fazer a casa dele. E essa casa dele tem temperatura, tem tudo controlado para ele poder viver bem lá dentro. Então ele montou, ele consumiu a madeira, se alimentou daquele resíduo, né? Da celulose que está presente na madeira e ele construiu essa casa. Muito bem, seu cupim, mas fez um estrago tremendo para quem era o dono fez. dessa madeira aí, né? Fez. Aliás, a nossa equipe foi até a casa de um telespectador, do Newton, que está com problema de cupim no armário. Você também vai ver dicas de como identificar o cupim antes que vire uma dor de cabeça e que você perca um monte de bens materiais. Pode rodar. A identificação do problema inicia-se de uma certa forma muito pouco, né? Você vê simplesmente um pozinho e aquilo te gera um questionamento. O que será que é isso, né? O cupim de madeira seca, ele solta um pozinho. Às vezes você vai limpar um armário embutido, você vê aquele granulado de madeira. O que acontece? É um cupim que ele está localizado, ele fez um orifício na madeira, está localizado e começa a cair aquele pozinho. Esse é o cupim de madeira seca. E aí eu fui fazendo uma pesquisa simples pela internet e acabei vendo que isso poderia ser cupim. E de uma certa forma me deu uma dor de cabeça tremenda, porque quando você ouve falar de cupim, você já começa a fazer uma pesquisa mais profunda e você vê o que ele causa, que eu acho que é o pior, né? Como é que você pode identificar um cupim subterrâneo, tá? Às vezes você olha pro teto, você vê uma manchinha marrom, às vezes parece até um inseto que está ali, e às vezes o que é? Aquilo é um barro
que esse cupim subterrâneo, ele pega esse barro da tua própria alvenaria e ele vai formando uma trilha por dentro entre o azulejo e a parede, uma fissura que tem na parede. Aí ele sobe e deixa aquela trilha. Isso pode ser um indício de cupim subterrâneo. Quando eles vieram, ele olhou essa trilha de cupim e me alertou que poderia ser um cupim subterrâneo. E aí eu não dei tanta importância inicial, então pensei em um tratamento específico, que a gente chama de até paliativo, só para resolver, mas tinham me alertado que aquilo poderia se agravar e eu acabei não dando tanta importância no momento. Não adianta fazer um tratamento localizado com qualquer tipo de aerosol. O que vai acontecer? Você vai aumentar o nível de infestação na tua casa, porque a rainha percebe que ela perde operários e ela reproduz mais intensidade para contra-atacar o que ela perdeu, entendeu? Então não façam isso. A gente espera que isso seja comido de uma forma devagar ou que isso talvez não se alastre tanto. Mas foi muito curto o prazo de tempo, foi em torno de 6 a 7 meses aproximadamente, já tinha se tornado bem grave o problema. O cupim subterrâneo acaba destruindo o madeiramento, na faixa de 5 a 6 meses ele destrói por completo o madeiramento, abalando a estrutura de todo o armário embutido. Na verdade a preocupação é até maior, né? Quando se trata só de um armário, a gente tem uma solução. Como o técnico que veio em casa acabou alertando que poderia ser um problema mais grave, porque esse cupim ele é subterrâneo e não um cupim alojado no meu armário. Então ele vem de algumas ramificações da minha residência, da minha casa. Isso me preocupa muito mais. Então assim, a preocupação com o armário era uma preocupação inicial. Agora a minha preocupação é muito maior, porque isso pode vir a atacar outros pontos da minha casa. O cupim subterrâneo a gente chama de inimigo invisível. Tá? Você só percebe quando ele deteriorou tudo já. Tá? Então, o que acontece? A pessoa tem que ficar bem atento para ver se percebe alguma mancha, ou a madeira está mais fofa. Ele se prolifera em lugar que tem mais umidade. Então, é lugar que, entre madeiramento e alvenaria, ele vai pegar, com certeza. Às vezes esse cupim, você tem um subninho que está próximo da tua casa, tá? Então ele passa por duto elétrico, ele solta uma enzima que corrói aquela capinha de plástico do fio e acaba provocando um curto-circuito. Muitos dos incêndios que tem em São Paulo hoje foi constatado que é problema de cupim. Pode ser que isso afete a parte elétrica da minha casa, pode ser que os armários da cozinha ou todo o madeiramento com contato com a alvenaria da casa venha a ser afetado. Então assim, para você que passa pelo mesmo problema que eu, não espere 6 meses, eu digo. Tenta chamar o quanto antes uma empresa especializada nisso para resolver o teu problema. Não é fácil não. Eu tava aqui pensando, aquele bichinho de luz que você falou que chama cupim, ele vai virar um bichinho que pode destruir a nossa casa? Então, o bichinho de luz é um voo nupcial. Então, todo o cupim subterrâneo, e o cupim de madeira seca também tem isso. Ele, uma época do ano, vai de setembro a dezembro, no nosso estado, ele sai. E tem umas plataformas de saída no cupinzeiro, e aí sai aquele monte de machos e fêmeas. E eles vão se encontrar naquela circunstância ao redor da luz. Então vai haver uma troca de DNA nesse momento, né, para fortalecimento. E aí, após eles se escolhem, procuram um lugar para começar o trabalho, porque é diferente da formiga, da saúva, que ela não precisa do macho. Mas o cupinzeiro, ele precisa do casal real, o rei e a rainha. Então, o rei constantemente fertilizando a rainha e a rainha produzindo ovos. Então, os dois saem para buscar um local para começar o ninho. Então, esse começo de ninho, como é que eu vou evitar? A gente tem madeira para tudo quanto é lado, né? Mas o cupim subterrâneo não necessariamente vai procurar madeira. Ele vai procurar uma fresta, um acesso por uma câmara, porque primeiro ele precisa montar a câmara real, onde a fêmea vai começar a produzir os primeiros operários, depois ela produz os soldados, né?
esse é um processo de formação da colônia, um processo lento. Essa colônia ela leva pelo menos uns 5 anos para ela estar em condições de sair em busca, vamos dizer, de novas fontes de alimento, que o cupinzeiro e a colônia toda está fortalecida. Então, esses casos que aparecem, a tunelização, né, que estava sendo falado no filme, realmente o cupim forma, como ele produz esse material, ele é como uma amálgama, né, de várias coisas, de fezes, de solo, de restos de madeira, ele junta aquilo tudo, faz uma massa. E aí essa massa, ela adquire uma consistência, depois ela seca e forma uma barreira, porque o cupim é cego, ele não tem visão de luz. Ele não precisa da luz, porque ele vive dentro das câmaras. Então, para ele chegar no ponto que interessa, que é onde tem a fonte de celulose, ele vai fazendo esses caminhos, porque isso é mais fácil de fazer do que sair perfurando coisas. Às vezes, ele faz o caminho dentro do próprio tijolo, aquele tijolo 8 furos, tijolo baiano, que a gente chama, né? Ali por dentro, ele sai. Então, às vezes, você tem um quadro. E aí você vai tirar o quadro, você olha, tem um negocinho marrom ali. Você cutuca ali com uma chave de fenda, começa a sair bicho. Quer dizer, aquele é um ramal que vai eventualmente ter acesso ao ninho. Mas é muito difícil você ter uma visão de onde essa colônia está partindo, só você olhando o vestígio. É como você dá um tiro no escuro. Você vai cercando. Tem algumas técnicas hoje que podem ser usadas, né? Que você vai cercando o caminho desse inseto até você conseguir, eventualmente, chegar na origem. Mas, às vezes, a origem não está naquela casa. Tem outra. Ele fez um caminho até chegar lá. Tá na praça, tá na árvore, em frente da sua casa, tá no vizinho. Então, você não tem visão. Agora, essa infestação desse bichinho de luz nessa época do verão não significa que a nossa casa vai ser contaminada e que ele vai comer nosso armário, não. Não, porque ele é uma pequena percentagem de casais reais que consegue encontrar um local... Pra fazer ali desenvolver sua colônia. E suportar os predadores, porque aí tem um monte de predador, tem passarinho pra tudo quanto é lado, e lagartas e outros bichos que vão querer consumir esses animais. Bom, a gente só começou a falar sobre esses bichos, a gente só começou a falar de cupim. Eu vou voltar com a Lúcia, mas a gente vai falar de solução para espantar esses bichos que fazem mal pra gente. Segura aí que a gente já volta.